Boa noite, meus irmãos. Aqui estamos nós para mais uma noitada de estudos e pensamentos voltados ao nosso Criador e principalmente colocar o nosso espírito a favor da lei do amor. E foi a lei que nosso irmão Jesus trouxe quando nos veio à Terra. Meu nome é Renato Machado e hoje estaremos aqui para falar sobre o perdão. Esta pequena palavra que nos cria um problema de consciência porque queremos tanto colocá-la nas nossas vidas e temos tantas dificuldades. Mas o perdão não é algo que nós deveríamos ter dificuldade. Afinal de contas, em todo o Evangelho, Jesus nos fala do amor e do perdão. Por que é que nós não fazemos isso? Será o nosso assunto, será a nossa reflexão durante os momentos que ficaremos aqui. Portanto, eu gostaria de ler Minuto de Sabedoria 148. Não fique remoendo as coisas do passado. Ficar preso ao passado não dá futuro. Não se deixe prender por mágoas e ressentimentos. Não se atormente com o que passou, mesmo que reconheça o seu erro. Levante-se e siga à frente o mais rapidamente que puder. Faça as pazes com seus adversários. Envie pensamentos de simpatia e amor, e todas as mágoas se afastarão, e você viverá feliz e risonho. E é assim que pedimos ao nosso querido Pai Celestial que ilumine os nossos espíritos e os nossos corações para que possamos refletir sobre o amor e sobre as nossas atitudes na vida que aqui temos, para que assim possamos seguir em frente como todo bom espírita, perseguindo sempre a melhora, minuto a minuto, dia a dia, segundo a segundo. Porque o espírita, meus irmãos, é aquele que nunca desiste de melhorar. Apesar de nós sabermos que ontem somos melhores do que hoje, nós também sabemos que hoje ainda não somos melhores do que amanhã. E, portanto, temos um longo caminho pela frente. Este caminho durará enquanto nós vivermos, isto é, toda a eternidade. Perdão. Bom, para falar sobre perdão, nós precisamos começar com o que Jesus disse. Perdoe 70 vezes 7 vezes, sem restrições. Temos que perdoar sempre, quantas vezes forem necessárias, sempre em favor do nosso equilíbrio espiritual. Isso me faz lembrar uma história que uma mulher chegou e falou para Chico Xavier: meu marido é uma desgraça, a família de meu marido é terrível. Eles sempre pedem perdão, mas sempre repetem os erros. E o que é que eu faço, Chico? Chico disse: faça como Jesus, perdoa 70 vezes 7 vezes. Disse, mas Chico, eu já perdoei as 490 vezes. Aí Chico disse: Emmanuel está aqui do meu lado e disse: perdoar 70 vezes 7, cada falha deles. Cada falha diferente. Em resumo, nós temos que perdoar sempre que for necessário. E perdoar é
uma coisa diferente de esquecer. Perdoar consiste no esquecimento total das ofensas de quem o ofendeu. Isso não significa que você vá virar uma pessoa que sempre será explorada por terceiros. Você vai perdoar a pessoa, mas não vai dar novas oportunidades para ele cometer outros erros ou o mesmo erro. Por quê? Porque você já conhece essa pessoa, você sabe que essa pessoa poderá cometer. Então, você vai se esforçar para que essa pessoa não cometa os mesmos erros, nem com você, nem com os outros. Qual o primeiro caminho para o começo do perdão? O primeiro caminho para o começo do perdão é orar de todo o coração para que esta pessoa não faça mais isso com ninguém, porque esta pessoa só estará se prejudicando. Ah, mas a oração não vai adiantar muito. Então, o perdão também não vai adiantar muito. Na verdade, quando a gente perdoa a pessoa nem sente, mas nós sentimos. Por quê? Porque nós estamos ofendidos, nós estamos incomodados pelo fato do que essa pessoa fez, disse ou cometeu contra nós. Portanto, todo o sentimento ruim é nosso. E se nós não perdoarmos, se nós não tirarmos aquele sentimento de mágoa e de outras coisas que podem vir ao nosso espírito, como vingança, etc., nós é que nos prejudicaremos, porque a pessoa não sente nada. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é praticar o esquecimento do que o nosso ofensor fez. Porque à medida em que nós nos esquecermos daquelas palavras, daquelas atitudes que nos magoaram, nós não estaremos sofrendo algo que poderá nos prejudicar, como péssimos sentimentos, como vingança, como ressentimentos e outros sentimentos mais baixos. Então, a gente não pode perdoar só verbalmente. Está perdoado. Isso não é perdão. Isso é questão de palavra. A gente precisa mover e, se for o caso, remover aqueles fardos que ficaram pesados dentro de nós mesmos. Se nós não perdoarmos, o que é que vai acontecer? Nós vamos ficar removendo algo que dentro de nós e que vai piorar. Porque ninguém vai sentir, mas nós vamos sentir. Então, o melhor é retirar esses fardos, porque aí nós poderemos continuar. Mas o perdão simplesmente não vai adiantar se nós não procurarmos vibrar positivamente para o perdoado. Não adianta dizer, está perdoado, tal. Não adianta dizer isso. Você pode até dizer, mas e se a pessoa não acreditar? O importante é que você ore por essa pessoa, peça a Deus para que ajude essa pessoa, para que essa pessoa não leve maus sentimentos a outras pessoas, para que essa pessoa não tenha uma série de pessoas vibrando negativamente contra ela. O perdão é importante e é indispensável para nós, porque quando eu perdoo, meu equilíbrio espiritual fica normal, eu fico equilibrado. É como eu respiro. Se eu fico correndo muito, se eu fico arfando, eu respiro mal. Então, se eu continuo com aqueles maus sentimentos, eu perco meu equilíbrio espiritual. Então, eu preciso me livrar daquilo. Na hora que eu me livro daquilo, é claro que eu estarei
muito melhor. Jesus fez uma coisa bem interessante, porque no Sermão do Monte, ele nos trouxe uma oração para que nós possamos nos dirigir a Deus. Claro que nós não devemos nos dirigir a Deus só com orações pré-prontas, mas com o coração aberto. Mas ele nos trouxe uma oração conhecida de todos nós, foi o Pai Nosso. E a certo ponto da oração, ele diz: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, primeiro, a gente pede perdão por nossas dívidas. Por quê? Porque nós já perdoamos os nossos devedores. Se eu não perdoo, assim como se eu não perdoo os meus, quem me deve, como é que eu posso pedir perdão para mim? Então, eu preciso fazer aquela primeira coisa que a gente reconhece a bondade de Deus, reconhece que você está certo ou errado. O que é que está certo? O que está certo é o que você quer que os outros lhe façam. O que é que está errado? O que está errado é o que você não quer que os outros lhe façam. Então, se eu quero que os outros me tratem bem, o certo é eu tratar bem os outros. Se eu não quero que ninguém me xingue, eu não devo xingar ninguém. Portanto, nós já temos no nosso coração o que é certo e o que é errado. Nós não podemos fugir dessa situação. O certo é o que eu gostaria que os outros fizessem a mim. O errado é o que eu não gostaria. Jesus perdoa a todos. Sabe por quê? Porque ele nos aceitou do jeito que nós somos. Cada um de nós tem um defeito, ou 2, ou 3, ou 1000. E cada um de nós, espíritas, passa a nossa vida, cada vez que viemos a reencarnar aqui na Terra, procurando extirpar esses nossos defeitos e passar a ser um pouco melhores. Então, se nós procuramos tirar os nossos defeitos para sermos melhores, eu acho que os outros também devem estar fazendo isso. Se eu quero julgar os outros como a mim mesmo, com as suas qualidades e os seus defeitos. Se ele tem defeitos, eu também tenho. Se ele me fez alguma coisa, eu também já fiz algo a alguém. E eu quis que me perdoassem. E por que eu não posso perdoar os outros? Será que eu sou tão melhor assim? Não, eu não sou melhor do que ninguém. E ninguém é melhor do que eu. Somos todos iguais. Sabe por quê? Porque não adianta nós fazermos nada. Deus nos ama por igual. Deus não tem nenhuma diferença de amor com nenhum de nós. Às vezes, algumas pessoas recebem um pouco mais de atenção porque essas pessoas têm mais necessidade. Mas não significa que os outros não recebam mais atenção. Todos nós recebemos a atenção de Deus. Deus sabe o que é que nós precisamos e Ele vai nos mandando à medida que nós precisamos. E não adianta você dizer que está errado. Deus nos manda o que precisamos, não o que nós queremos, nem o que nós achamos. Afinal de contas, Deus é perfeito. E nós estamos longe de entender até o que é perfeição, quanto mais perfeição na gente. Portanto, nós precisamos respeitar essa nossa crença. Se Deus é perfeito, Deus nos manda o que nós precisamos. Porque, à medida que nós vamos recebendo, nós vamos ter a chance de nos melhorar muito mais do que se nós recebêssemos só o que pedíssemos. A gente tem que aceitar todo mundo do jeito que é. Se a gente não aceitar, a gente não pode perdoar. A gente tem que se aceitar do jeito que é. Porque senão a gente também não pode se perdoar. Mas Deus nos colocou aqui
Porque a misericórdia não tem limites. Nós fazemos cada coisa que é inimaginável. Aí você diz, eu não fiz. Quem fez foi um Hitler, foi um... Não, veja bem, aqueles foram os famosos. Cada um de nós teve sua hora de perversidade, teve sua hora de ruim. E nós fomos crescendo espiritualmente aos poucos. A cada encarnação, nós aprendemos que nós não devemos fazer determinadas coisas. E assim, ao não fazer, ou ao aprender que não deve fazer as coisas, certas coisas, nós vamos nos depurando. Por exemplo, antigamente, ao você entrar num território indígena, que não era da sua tribo, você era atacado, vilipendiado e até morto. Hoje, quando alguém tenta entrar em sua casa, você chama a polícia, você processa a pessoa, você vai na frente de um juiz, que nada mais, na verdade, é alguém que vai arbitrar os interesses dos dois. Ele não entrou para lhe roubar, ele entrou porque ele estava com medo de ser assaltado. Ou ele entrou para lhe roubar. Então, essa pessoa vai arbitrar. Isso a gente chama de civilização, mas é apenas um aprendizado. Não se faz justiça com as próprias mãos. A gente já tem uma condição de justiça. Mas, e justiça o que seria, minha gente? Todo mundo fala que as leis do mundo são baseadas na lei de Deus. Não. Deus mandou. Vejam que coisa interessante. Deus mandou suas leis através das mãos de Moisés, numa tábua, onde tinha só 10 coisas. São chamados 10 mandamentos. Ele mandou as leis, você que obedeça. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a lei maior. Se você seguir essa, você não precisa ter nenhuma outra lei. Nenhuma. Quem ama não mata. Quem ama não furta. Quem ama consegue respeitar todos os outros mandamentos sem precisar ler tudo aquilo. Nós estamos com 200 anos de escravidão no Egito. Não vai conseguir se segurar. Eu vou ter que fazer alguma coisa. E quando Moisés volta, encontra eles adorando um bezerro. E agora? O que é que eu faço? Bom, o que é que Moisés fez? Moisés criou um código. Quando uma mulher trai o marido, ela deve ser punida com apedrejamento até a morte. Portanto, as leis de Deus foram feitas e a pessoa que foi escolhida para colocar as leis em ação foi obrigada a criar um código penal. Porque sem o código penal, as pessoas não obedeceriam às leis. 3, 4 mil anos se passaram e nós temos Código Penal em todos os países do mundo. Portanto, ninguém ainda se acostumou com as leis de Deus. Meu pai sempre me dizia que aqui se faz, aqui se paga. E aí uma vez um amigo meu chegou para mim, Renato, como é que os espíritas explicam que algumas pessoas só fazem o mal, pisam em todo mundo e não tem problema, ainda morrem tranquilo, e outros são pobres, pisados, têm doenças uma atrás da outra, passam necessidade e morrem na maior miséria. Quem faz tudo isso, quem é pisado, tudo morre na maior miséria, está ali no aprendizado. E nesse aprendizado, ele aprende a não fazer isso com os outros.
quem está pisando, quem é arrogante, quem é orgulhoso, quem é vaidoso, quem pisa nos outros, ainda não aprendeu a amar verdadeiramente. E aí essa pessoa vai voltar aqui para pagar também. Talvez aquele que esteja sofrendo esteja pagando o que ele fez. E o pagamento, minha gente, todos sabemos, pode ser na dor ou no amor. E o perdão é uma maneira de nós pagarmos no amor. Se nós perdoarmos, nós estamos pagando com amor. Se nós não perdoarmos, nós vamos ter que pagar com dor. E olhe, quando a gente fica remoendo raiva, remoendo mágoa, na hora que deita para dormir, não é muito fácil, não. Este também é um pagamento. Se você tivesse perdoado, você não estaria remoendo, não estaria ficando com aquela angústia e sofrimento, com aquele sentimento ruim colocando para os outros, com aquela vibração negativa para alguém. Você está pagando pela dor, quando podia ser muito mais fácil pagar por amor. Mas perdoar é difícil, perdoar é muito difícil, não é uma coisa muito fácil. Ainda tem uma coisa chamada auto-perdão. Às vezes a gente faz alguma coisa, ou deixa de fazer alguma coisa, e por acaso dá errado, a gente não consegue se perdoar. Mas temos que nos perdoar também, porque se a gente dá oportunidade a outros, por que não dá oportunidade a si mesmo? Afinal de contas, quem é mais importante para você do que você mesmo? Quem é mais importante para mim do que eu mesmo? Tenho que treinar em mim, eu tenho que me perdoar. E perdoar independe de esquecer. Porque quando você perdoa, você esquece os maus sentimentos, mas não esquece o que você fez, o que fizeram. E ao não esquecer, você compreende que aquilo não é uma coisa boa para o seu espírito, nem para o espírito de ninguém. E aí procura não fazer aquilo. Então, perdoar é esquecer só os maus sentimentos, mas não esquecer de não repetir. Você não pode repetir aquilo. E assim, perdoar se torna bom para quem perdoa. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Essa foi uma das razões de Jesus vir ao nosso planeta ensinar sobre um Deus justo, severo e misericordioso. Deus é bom, é severo e é misericordioso. Então, Deus nos dá todas as chances. Se nós temos a reencarnação, significa que Deus vai nos dar a chance até que nós aprendamos a ser bons, que nós consigamos não errar mais, que nós consigamos cortar, extirpar os nossos defeitos, que nós consigamos ser perfeitos, sede perfeitos, assim como é o seu Pai Celestial. Quem perdoa já cresceu no amor. Quem humilde, sinceramente, pede perdão, caminha para o crescimento. Então, podemos dizer que o perdão é um ato de bom senso, é um ato de inteligência. Quem perdoa é quem fez o esforço para mudar. O outro, o que é perdoado, continua o mesmo. Livre-se dos sentimentos negativos, mas mantenha o bom senso e a precaução. Porque você, para perdoar, você tem que se livrar de sentimentos negativos. Você não pode ficar com sentimentos negativos dentro de você. Isso só faz mal, cria doenças, cria problemas. Um dos grandes problemas é ficar mentalmente desequilibrado. Essa mentalidade desequilibrada é o que antigamente nos levava a hospitais psiquiátricos e para nos curar, o que é que fariam?
dois tipos de terapia, basicamente. Um era nos dar remédio para nos deixarem dopados. E aí você não consegue pensar, então você não fica mentalmente desequilibrado. Mas também não fica equilibrado, você fica sem pensar. Então você não tem nenhuma influência. O outro era lhe dar choque elétrico até que você ficasse meio alienado para o mundo. Então, as duas terapias não eram terapias boas para as pessoas. E quando os hospitais espíritas, os manicômios espíritas começaram a aparecer a mesa mediúnica de desobsessão. E assim começaram a ser tratados os pacientes. Fisicamente, eles tomavam remédio, faziam todo o tratamento médico. E espiritualmente, eles faziam o tratamento de retirar uma das causas daquele sofrimento. Então, tudo isso é porque, às vezes, a gente não se perdoa. E quando a gente não se perdoa, a gente fica fragilizado. Perdoar não é esquecer, por quê? Perdoar, quem perdoa não tem que esquecer o agravo sofrido. O que é preciso é esquecer no sentido de diluir a mágoa, diluir a raiva ou o ressentimento que o fato gerou. Caso contrário, não é perdão, é uma coisa superficial e você vai ter aquilo voltado. Então o perdão deve ser prioritário na vida de cada um de nós. Se nós não tivermos prioridade no perdão, nós não temos condição. Então, feliz é aquele que pode dizer, cada noite eu dormi, nada tenho contra ninguém, contra o meu próximo. Bom, normalmente nós temos muita raiva daquele que está perto de nós, que é quem nos trai, que é quem nos ofende. E aí, quando ele faz alguma coisa, a raiva, o rancor, a mágoa é muito maior. E é claro que também tem os inimigos que sempre é inimigo, então eles sempre vão nos ofender, vão fazer isso. Mas como o inimigo já é esperado, você tem aquele sentimento. Então, para você rezar para um inimigo que você não tem convivência, que você não vê e tal, vê uma vez ou outra, e quando vê tem uma discussão com ele, é muito mais fácil você chegar em sua casa, você chegar no centro espírita, você chegar numa igreja qualquer e fazer uma oração em benefício dele. Afinal de contas, quando muita gente diz que os olhos não veem, o coração não sente, agora, essa oração tem que ser feita com fervor, com toda a vontade do Espírito. Você tem que ter vontade de melhorar a vida dele, você tem que ter vontade de que aquilo tudo acabe, que tudo seja um mar de rosas para você e para ele. Porque se ele gosta disso, ele é uma pessoa que tem algum desequilíbrio. Ninguém gosta de ficar ofendendo os outros, ninguém gosta de ficar pisando nos outros. Então, perdoar os inimigos também é pedir perdão para você mesmo. Porque na hora que você começa a rezar por ele, ele vai acabar sentindo as boas vibrações que você manda para ele. E aí as coisas vão ficar cada dia melhores entre vocês. Porque aquele mal-estar acaba. E muitas vezes a inimizade vem de outras vidas. Você viu uma pessoa e não gostou de uma atitude que a pessoa fez com alguém. Na encarnação seguinte, quando você olha para a pessoa, como você não gostou daquilo, a sua memória, que você não se lembra do que é, mas a sua memória lhe diz, olha, eu não simpatizo com essa pessoa é muito antipática. O outro que você gostou, que era um excelente marido, um excelente pai, você simpatiza na mesma hora. Então, você recebe os resquícios de memória de outras encarnações. E aí é que você deve
se esse aqui eu simpatizei, é porque a coisa já vem boa de muito tempo. Esse eu não gostei muito, e esse eu não simpatizei. Esses é que você deve começar a trabalhar. Para rezar por eles, para que aquela antipatia caia. E agora tem o outro, aquele que é seu amigo. Aquele que é seu amigo e lhe trai, e que lhe diz uns desaforos que você nunca esperava dele, nunca esperava isso de você. Aí você fica mais sentido, claro. Esse é o que é melhor de perdoar. Por quê? Porque provavelmente você já vem de várias encarnações, ou de uma encarnação, tendo problemas com essa pessoa. Já vem uma coisa latente, e que agora estoura. Mas ele pode fazer isso com você, mas você também pode fazer isso com alguém, viu? Lembre-se disso. Então, mas quando é feito com você, você diz, e agora? Eu vou perdoar. Você perdoa. Mas é uma pessoa que é meu amigo, somos os dois juntos, a gente faz tudo junto. Bom, fica complicado você continuar com essa amizade toda quando a confiança é quebrada. Essa confiança deve demorar um pouco para ser restaurada. Talvez algumas encarnações, talvez 10 minutos, depende. Depende, mas enquanto isso, às vezes a gente tem que ficar todo mundo junto e você não pode, é uma pessoa da família, você vai ter sempre contato com essa pessoa, você não pode ficar completamente longe. Então, o que é melhor? Perdoar, procurar se manter mais perto possível, o mais longe possível fisicamente, mas sempre dar apoio, mas manter uma determinada distância para não dar nenhuma outra chance daquele erro se repetir. E aí as coisas podem ir se ajeitando. Eu mesmo já tive um caso desse, uma pessoa fez uma coisa comigo que eu sofri muito, e anos depois essa pessoa voltou a ter contato comigo e eu fui normalmente. Eu achei que a pessoa tinha feito, mas a pessoa fez de novo. O que é que eu fiz? Eu orei por essa pessoa. Claro que eu passei um tempo ainda assimilando tudo. Por que 2 vezes? O que é que ele ganhou com isso? Depois de alguns anos que nós estávamos longe, nós voltamos. Não voltando daquele mesmo jeito que anteriormente, mas nós voltamos, já tínhamos, vamos dizer assim, um contato melhor. E aí ele faz de novo. Eu fiquei decepcionado. Perdoei, rezei por ele, mas aí eu mantive a distância. Não está na hora ainda de nós voltarmos e continuarmos. Ainda não tenho nenhuma raiva dele. Demorou, não vou dizer que não demorou, não. Ninguém é perfeito aqui, meus irmãos. Nós somos aprendizes do Senhor. Lembrem-se disso. E nem todos a gente consegue perdoar assim facilmente, é coisa de 5, 10 anos. Não, às vezes você passa 2, 3 encarnações para perdoar. Mas você vai esquecendo aos poucos. Principalmente esse que ficou mais fácil. Eu estava longe dele, consegui me manter longe dele. Mas tem gente que não consegue se manter longe, então é mais difícil perdoar. Mas a gente pode esquecer e manter uma distância. E mantendo essa distância, a gente vai recuperando aos poucos, mas não deixa mais que a distância fique tão pequena ao ponto de o erro voltar a acontecer. Mas aí a gente aprende aos poucos. Porque a partir de agora, toda pessoa que me fizer alguma coisa, eu vou, oro pela pessoa e que a pessoa seja muito feliz. Mas eu não posso ficar dando a oportunidade dessa pessoa dela errar de novo. Mesmo porque eu ainda,
o que aconteceu entre mim e essa pessoa foi uma quebra de confiança. Então, até nós conseguirmos recuperar este elo, essa confiança se consolide de novo, vai demorar um certo tempo. Quando se consolidar, pode ter certeza que vai ser muito mais forte do que antes. Mas demora, não há condição, não há milagre. Nós somos humanos, nós somos altamente falíveis. Ah, mas nós somos espíritas, beleza, mas nós ainda não aprendemos tudo. Nós estamos aqui exatamente para aprender, para sermos melhores cada dia que passa. Eu queria ler uma historinha de Chico, que foi contada por Divaldo. Divaldo disse que um casal procurou ele para contar um episódio triste. A esposa disse, eram muito felizes, tínhamos 6 filhos, tinha uma garotinha de 5 anos chamada Margarete. Um belo dia uma mulher apareceu nas nossas vidas e o meu marido, que era muito bom, atencioso, trocou o nosso lar pelo outro. E aí começou a visitar, a criatura começou a ficar mais lá do que cá, deixou de vir a casa, passou a estar, às vezes cai muito lá, e aí Margarete passou a murchar. Criancinha de 5 anos. E depois de 1 ano começou o processo de divórcio. Margarete só chorava, não dizia nada, mas quando ele chegava, tomava as mãos de Margarete e dizia, meu bem, quando você crescer, quando compreender o mundo e souber de todas as coisas duras da vida, se não puder perdoar alguma coisa má, ao menos desculpe essas coisas más. Você me promete fazer isso? Prometo, papai. Ela ficava sempre, quando ele aparecia, me implorando para que ele voltasse a dormir em casa. E assim ele foi ficando com remorso. E aí começou, por dor de consciência, a voltar para casa. Vinha o sábado e voltava ia embora no domingo. Depois começou a aparecer no meio da semana, depois passou a dormir e fazer refeições. Aí fez a viagem de volta e retornou ao lar. Até que pediu perdão à esposa e pediu a permissão para voltar. A esposa aceitou. Quando tudo parecia normal, Margarete sumiu da escola e não teve nenhuma notícia. Rodaram a cidade enlouquecida, no pronto-socorro, hospitais, necrotério, rodoviária. Muitos dias depois, as crianças encontraram o corpo de Margarete em um matagal, despedaçado em putrefação. A polícia instaurou um inquérito. De suspeita em suspeita, chegou-se a antiga companheira do marido. Aí ela foi para o interrogatório e disse, matei e mataria outra vez, 1000 vezes, porque ela me desgraçou. Veja, uma criança de 5 anos, ela disse que a criança desgraçou. Tomou de mim o homem que eu amava. Para vingar-me, raptei e matei, para que ela nunca mais possa fazer isso com alguém. O marido, enlouquecido, queria ir ao cárcere, decepar as mãos da criminosa e depois se matar. Foi nesse estado que ouvimos de um homem bom, com uma água refrescante da fonte, Chico Xavier. Fui procurar ele. Quando ele passou, eu disse, Chico, mataram nossa filhinha. Ele passou a mão na minha cabeça, da esposa, né, e disse, meu bem, ninguém mata ninguém, sua filhinha vive. Nossa Margarete está aqui, foi trazida pela avózinha. Acalme-se. Você não confia em Deus? Sentei-me na madrugada de sábado, chamaram pelo meu nome e pelo de meu marido. Era uma mensagem de Margarete. Não sei o que sentia, mas a mensagem dizia isso. Mãezinha, meu querido papai, vim para dizer-lhes que estou viva. Se alguém pensou em me magoar, não conseguiu, papai. Não sei explicar a vocês como tudo aconteceu. Eu me recordo que saía do jardim de infância, quando uma pessoa me chamou, segurou, me fez entrar no carro. Eu não sei o que aconteceu, mas ninguém me magoou. Não fique triste, papai, não senti nada, só saudade. Eu dormi. Se cortaram meu corpo, eu não vi.
Dormi quando acordei, vovó Felicidade me acarinhava pedindo que eu acordasse. Eu perguntei o que ela fazia ali e perguntei para vocês. Ela me explicou que não poderia vê-los por enquanto porque eu estava no hospital recebendo tratamento. Chorei muito com saudade de vocês, da senhora, minha mãe, meu pai e meus irmãos. Naquele momento entrou uma moça bonita, bem vestida, parecendo uma professora, se apresentou dizendo que era tia Lídia, sua irmã, mamãe, dizendo que estava ali para lhe substituir. Foi então que ela me contou que estava morta e que eu também estava. Depois pediu que eu dormisse. Voltei a dormir. Quando acordei, vovó e titia me disseram que vocês estavam sofrendo muito. Eu pedi para vê-los, para abraçá-los e vi você com ódio, papai. Paizinho, você se lembra que me dizia, se não puder perdoar, pelo menos desculpe. Paizinho, desculpe. Ninguém nos fez nenhum mal. Eu tinha que voltar para cá e voltei. Mas nunca, nunca mais nos separaremos. A vovó está dizendo que devemos perdoar. E se não pudermos, temos o dever de desculpar. Voltarei outro dia, papai. Eu vim pedir-lhes que desculpe. Paizinho, até já. Mamãe querida, você que é mãe me compreende melhor, portanto, perdoe. Beija-os a sua sempre, Margarete. O senhor pode imaginar, né, Chico, que sentimos. Demos a mão, voltamos para casa. É ainda difícil perdoar, mas pelo menos a gente está tentando desculpar. Disse Jesus, se perdoar aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Como é que eu vou encontrar felicidade não tendo rancor, raiva, ódio ou sentimento de vingança no coração? Como é que eu vou ser feliz assim? Com que direito eu vou reclamar perdão de alguém se eu não perdoo? Todos estão sujeitos ao erro. Nós devemos perdoar incondicionalmente. A misericórdia divina vai nos conceder sempre, pelas reencarnações, as oportunidades de consertarmos nossas culpas. Ao perdoarmos alguém, nós perdoamos a nós mesmos. O inimigo de hoje pode ser a vítima do nosso passado culposo. Ao orarmos por ele, nós caminharemos para a nossa libertação espiritual. Achei interessante isso aqui, porque diz, cuidado com os seus pensamentos, porque eles se transformam em palavras. Cuidado com as suas palavras, porque elas se transformam em ações. Cuidado com as suas ações, porque elas se transformam em hábitos. Cuidado com os seus hábitos, elas moldam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, ele controla o seu destino. E aí, o importante, na verdade, não é perdoar. O importante é não se sentir ofendido. Se você não é ofendido, como é que você vai perdoar? Você não foi ofendido, você não se sentiu ofendido. O importante é você nunca se sentir ofendido. É você achar que os outros procuraram dizer aquilo apenas para lhe consertar alguma coisa, como se fosse uma crítica construtiva. E nós temos uma coisa bem interessante para encerrarmos essa nossa atividade. Jesus passou sua vida pregando o amor. Jesus terminou a sua vida pregado numa cruz, condenado por romanos que ele nunca fez mal e não sabiam por que estavam condenando ele. Sabiam que ele não era culpado de nada. Jesus foi para a cruz porque o povo preferiu escolher soltar Barrabás, um criminoso, do que soltar Jesus. E Jesus nos deu, ao final,
a grande lição. Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Vamos perdoar, vamos saber o que fazemos, vamos deixar nossos irmãos perdoados, com muita oração, cada vez melhores, dormir com a alma, com o espírito sossegado. Boa noite, meus irmãos, que Deus e o amor de nosso irmão Jesus nos embale nos sonhos.